A patologia do olhar e a economia da dopamina. A gente precisa dar nome aos bois. O que você sente ao checar as notificações não é curiosidade, é uma dependência neuroquímica. Dentro do seu cérebro existe uma estrutura chamada via mesolímbica, ou o sistema de recompensa. É nela que a dopamina atua. Durante milhões de anos, a dopamina serviu para nos motivar a buscar comida e reprodução. Mas os engenheiros de redes sociais hackearam esse sistema. Eles implementaram o que a psicologia chama de reforço intermitente. Sabe como funciona uma máquina de caça-níqueis? Você puxa a alavanca e não sabe se vai ganhar. É justamente a incerteza que te vicia. Se você ganhasse sempre, enjoaria. Se nunca ganhasse, desistiria. Mas como o prêmio, a curtida, o comentário vem de vez em quando, seu cérebro fica em estado de alerta permanente. Cada vez que você abre o Instagram, você está puxando a alavanca de um cassino emocional. E o preço da aposta é a sua paz de espírito. Você está negociando a sua estabilidade mental em troca de jatos baratos de prazer químico que duram menos de 3 segundos. A pergunta é: quem é o dono do seu cérebro hoje? Você ou o algoritmo que decide quando você vai se sentir importante? O cérebro pré-histórico na era digital. A tribo ou a morte? Para entender a dor que você sente ao ser ignorado, a gente precisa voltar 50 mil anos. Imagine-se na savana africana. Você vive em um grupo de 30 a 50 pessoas. Naquela época, a validação social não era vaidade, era segurança. Se a tribo não validasse seu comportamento, se você fosse visto como alguém egoísta, preguiçoso ou não confiável, você enfrentava o pior dos castigos, o banimento. No mundo ancestral, ser banido era uma sentença de morte. Sozinho, você não caçava, não se defendia de predadores e não sobrevivia ao inverno. O sociômetro de Leary. O psicólogo Mark Leary desenvolveu uma teoria brilhante sobre isso. Ele diz que a nossa autoestima não é um estoque de amor próprio, mas sim um sociômetro. É um medidor de pressão que monitora o quanto somos aceitos ou rejeitados pelo grupo. O problema é que seu cérebro não sabe que o ano é 2025. Quando você posta algo e recebe pouco engajamento, ou quando alguém te critica publicamente, seu sociômetro entra em colapso. Seu cérebro primitivo interpreta o silêncio digital como um sinal de que você está sendo expulso da tribo. Ele acha que você vai morrer. É por isso que seu coração acelera, sua boca seca e você sente um vazio no peito. É o cortisol, o hormônio do estresse, inundando seu sangue para te preparar para uma luta contra um leão que não existe. Você está sofrendo uma dor física por causa de uma rejeição simbólica. Nós somos deuses tecnológicos operando com um software biológico de sobrevivência extrema, e essa incompatibilidade está nos matando por dentro. O paradoxo da máscara, a performance do eu. Aqui entra o ponto mais sômbrio da nossa cultura atual. Para evitar essa morte social, nós começamos a performar. O sociólogo Erving Goffman explicou isso muito bem na sua obra A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Ele diz que a vida social é um teatro. Temos o palco, onde mostramos o que os outros querem ver, e os bastidores, quem somos de verdade. Antigamente, você ia para o trabalho, performava e depois voltava para casa, para os seus bastidores. Você podia tirar a máscara. Hoje, com o celular no bolso, o palco te persegue até o banheiro. Não existe mais bastidor. Você se tornou o curador de uma exposição de arte sobre si mesmo que nunca fecha. Você edita suas fotos, seleciona suas palavras, escolhe seus hobbies baseando-se no que vai gerar mais impacto. O custo da dissociação. Isso cria um estado de dissonância cognitiva. Você começa a odiar sua vida real porque ela não se parece com sua vida postada. E o pior, quando você finalmente recebe o elogio, ele não te satisfaz. Por quê? Porque você sabe, lá no fundo, que aquele elogio foi para o personagem, não para você. Se eu amo sua máscara, você se sente ainda mais solitário, porque sente que se eu visse seu rosto de verdade, eu te rejeitaria. A validação é um banquete que te deixa com mais fome.
Quanto mais você é validado pela sua performance, mais o seu eu real se sente invisível e indigno. Você está construindo uma catedral de mentiras e se perguntando por que o teto está desabando sobre a sua cabeça. O mecanismo da escravidão voluntária. Você já se sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas, mas na verdade só estava carregando a opinião de pessoas que você nem gosta? Isso tem um nome técnico: locus de controle externo. Na psicologia, o termo locus refere-se ao lugar onde você coloca a responsabilidade pela sua vida. Quando o seu locus é externo, você acredita que sua felicidade depende do que acontece lá fora. Se o trânsito está ruim, seu dia acaba. Se o seu chefe não te elogia, você é incompetente. Se o mundo não te valida, você não tem valor. A ciência da dependência. O pesquisador Julian Rother, que cunhou esse termo, descobriu algo perturbador. Pessoas com locus externos são muito mais propensas à depressão e ao desamparo aprendido. O desamparo aprendido é o que acontece com um elefante que é amarrado a uma estaca desde pequeno. Ele tenta escapar e não consegue. Depois de adulto, mesmo sendo forte o suficiente para arrancar a árvore inteira, ele nem tenta mais. Ele aceita a corrente. Você aceitou a corrente do olhar alheio. Você entregou a chave do seu castelo emocional para desconhecidos. Imagine que sua mente é um condomínio de luxo, mas você deixou a portaria aberta e qualquer pessoa pode entrar, pichar as paredes e quebrar os móveis. É isso que acontece quando você fica ansioso esperando um comentário ou remoendo uma crítica. Você permitiu que a sujeira do outro invadisse seu solo sagrado. A liberdade começa quando você muda esse locus para o interior. É entender que o que os outros pensam sobre você é um problema deles, não seu. A opinião do outro é baseada nos traumas, nos filtros e nas limitações dele. Quando alguém te critica sem fundamento, ela não está falando sobre você, ela está fazendo um autorretrato da sua própria frustração. A neurociência da comparação. A grama do vizinho. Existe um ditado antigo que diz: a comparação é a ladroa da alegria. Mas a ciência moderna diz algo pior: a comparação é a assassina da realidade. Dentro do seu cérebro, existe uma área chamada córtex cingulado anterior. Essa região é ativada quando você sente dor física, mas também quando você sente dor social, aquela pontada de inveja ou insuficiência ao ver o sucesso de outra pessoa. O efeito Festinger. E o algoritmo da miséria. Leon Festinger, um psicólogo social de renome, explicou que nós temos uma necessidade biológica de nos avaliar em relação aos outros. O problema é que no passado, a gente se comparava com o vizinho da caverna ao lado. Hoje você se compara com o melhor momento de 8 bilhões de pessoas. Nas redes sociais, acontece o que chamamos de viés de disponibilidade. Como você só vê fotos de viagens, corpos perfeitos e conquistas, seu cérebro assume que aquilo é a regra e a sua vida comum é a exceção. Um estudo da Universidade de Michigan comprovou que o uso passivo de redes sociais, apenas olhar a vida dos outros, reduz drasticamente a satisfação com a vida em menos de 15 minutos. Isso acontece porque a sua serotonina cai. A serotonina é o neurotransmissor do status e da segurança. Quando você se percebe por baixo na hierarquia social, mesmo que seja uma hierarquia falsa, baseada em filtros de fotos, seu corpo entra em modo de derrota. Você começa a se sentir fisicamente cansado, desmotivado e triste. Não é frescura, é o seu sistema biológico reagindo a uma percepção de baixa relevância na tribo. O sistema foi hackeado. Você está perdendo um jogo que nem deveria estar jogando. Valor intrínseco versus valor de mercado. Vamos falar de dinheiro. Se eu te der uma nota de R$ 200, ela tem valor, certo? Agora, se eu amassar essa nota, riscar um pedacinho e pisar nela na lama, quanto ela vale agora? Exatamente, continua valendo R$ 200. O valor dela não depende da aparência, da sujeira ou de quantas pessoas a desprezaram no chão. O valor é intrínseco, é garantido pelo Banco Central. A tragédia moderna é que a gente passou a tratar o ser humano como se ele tivesse valor de mercado, como se você fosse uma ação na bolsa de valores que sobe quando as pessoas compram sua ideia e cai quando o mercado perde o interesse em você. Ontologia do ser. Na filosofia, estudamos a ontologia, o estudo do ser.
O seu valor ontológico é absoluto. Você não é mais porque tem 1 milhão de seguidores e não é menos porque está desempregado ou sozinho. Pense no Sol. O Sol brilha há bilhões de anos. Ele não precisa que ninguém olhe para ele para que ele continue sendo uma fornalha nuclear gigante que sustenta a vida. Se o céu está nublado e as pessoas reclamam que não tem sol hoje, o Sol não fica deprimido. Ele não para de brilhar porque as nuvens, as opiniões dos outros, estão cobrindo a visão das pessoas. Ele continua sendo o que ele é. A pessoa de conduta entende que o seu valor é como o do Sol. As nuvens da desaprovação vão passar, as tempestades da crítica vão acontecer, mas a sua essência é inabalável. Quando você se desconecta do preço que o mundo tenta te colocar, você finalmente se torna livre para ser valioso de graça.